Olá, amigos, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui reunidos para falar um pouquinho sobre a doutrina espírita, né? Sobre grandes ensinamentos que Kardec nos deixou. E mais uma vez vamos falar sobre o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. O tópico específico é faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. Questões de 456 a 458. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. Isso é um tema de vital importância. Como eu já disse em alguns outros vídeos ou palestras que eu já tive a oportunidade de falar para vocês, o pensamento é uma ferramenta fantástica com a qual nós não sabemos lidar ainda. Nossa evolução espiritual ainda não nos permite entender a magnitude do pensamento, né? Até onde ele vai, o que ele é capaz de fazer. E, da mesma forma, a gente não entende também como os espíritos conseguem utilizar essa ferramenta, tanto em nosso favor quanto para nos atacar. Aqui, Kardec pergunta para os espíritos como eles fazem, até que ponto eles conseguem enxergar, ouvir, ver nossos pensamentos. E os espíritos respondem que depende da vontade deles apenas. Então, se um espírito estiver com a vontade de ouvir e ver aquilo que você está pensando, aquilo que está dentro de você, que só você conhece e que muitas vezes nem você conhece direito, né? Muitas vezes nós não sabemos aquilo que passa de fato na nossa cabeça, a gente não consegue entender isso, nos conhecer, né? O autoconhecimento. Os espíritos, eles têm essa capacidade. Nós somos como um jarro de vidro transparente. Se ele quiser escutar e ouvir e prestar atenção naquilo que nós estamos pensando, eles conseguem. Lembrem sempre que pensamento é energia, então tudo aquilo que a gente pensa automaticamente se transforma em energia, se propaga, emana, reflete ao nosso redor. Então, se nós estamos pensando coisas boas, as energias ao nosso redor vão ser boas e isso pode interessar a uma determinada classe de espíritos mais evoluídos, provavelmente. Ao passo que os pensamentos negativos geram energias negativas e atraem espíritos negativos, porque como eles conseguem ver isso que nós estamos pensando, se essa energia os alimenta, se essa energia agrada a eles, é o que eles estão procurando, é o que eles estão buscando, eles vão se aproximar de nós e eles vão querer ver e alimentar cada vez mais esses pensamentos em nós, né? Eles vão nos intuir, vão nos sugestionar a que a gente alimente esses pensamentos bons ou ruins, né? Os espíritos evoluídos vão se aproximar de nós, vão estar em maior sintonia quando nós estivermos com pensamentos positivos. E os espíritos negativos, né, em baixas frequências, da mesma forma. Então, a gente sempre tem que ter isso em mente, né? Orar e vigiar é muito isso, de prestar atenção naquilo que a gente está pensando, prestar atenção nos efeitos que isso está trazendo ao nosso corpo físico, né? A nossa saúde mental e espiritual, prestar atenção nas energias que a gente está carregando, nas pessoas que estão se aproximando de nós. Tudo é afinidade. Então, da mesma forma como atraímos espíritos desencarnados mediante a nossa frequência vibratória, nós atraímos espíritos encarnados mediante a nossa frequência vibratória. Então, olhem ao redor, veja o tipo de pessoas que estão próximas a você. Tente olhar para dentro. Veja qual o tipo de pensamento que você tem diariamente, cotidianamente. Você é uma pessoa que está muito depressiva, muito para baixo, com pensamentos muito negativos. Infelizmente, você vai acabar atraindo muitas pessoas com a mesma linha de pensamento e vai acabar afastando pessoas que tenham pensamentos mais otimistas, mais positivos. Isso acaba sendo natural. Então, quando você perceber isso, busque mudar a rota, busque mudar o caminho que você está seguindo, busque mudar essa onda vibracional, tá certo? Para que evite problemas físicos, não é? Eu já disse em diversas oportunidades, eu sempre falo isso. Quando nós temos pensamentos negativos, quando a gente sofre medo, quando a gente tem raiva, quando a gente tem angústia, nosso corpo responde, nosso corpo é o principal termômetro. Quando você tem raiva ou tem medo, ele libera uma série de hormônios. Você transpira, você tem diarreia, dor de cabeça. Há uma série de fenômenos físicos que acontecem,
que são desencadeados pelo pensamento. Muitas vezes não aconteceu nada. O que está acontecendo está dentro da nossa cabeça, mas o corpo reage, para vocês entenderem a magnitude disso. E passando mais para frente, os pensamentos eles são a grande ferramenta de comunicação dos espíritos evoluídos, não é? Como Cristo diz, basta para a gente fazer uma oração, para que ela chegue a Ele, basta você elevar o seu pensamento, né? Basta você se voltar para dentro e pensar com vontade, com amor. O que ele está dizendo? O seu pensamento ele tem um destino. O seu pensamento ele vai conseguir atingir a Deus. É uma ferramenta de comunicação. É um mensageiro, é uma forma de levar aquela boa energia. Né? Chico Xavier, eu não esqueço desse exemplo que ele dá. Ele fala que tinha uma senhora que sempre orava por ele. Era toda tarde ela fazia uma oração e ela colocava ele nas orações dela. E numa dessas orações, teve um dia que ele estava viajando fora de Minas Gerais e ele não sentiu, ele era muito sensitivo, um espírito evoluidíssimo, então ele sentia toda vez que vinha aquele pensamento dela, e de oração, de bons pensamentos, de bons fluidos, boas energias, ele sabia que era ela que estava orando. E aí teve um dia que ela não conseguiu orar por algum problema pessoal que ela teve. E aí quando ele teve a oportunidade de falar com ela, ele chegou e falou: poxa, eu senti que a senhora não pôde orar por mim no dia anterior ou naqueles dias atrás. O que aconteceu? Tá tudo bem? E ela se mostrou surpresa, porque ela, nossa, ele sabe que eu estou orando. Então, só para vocês entenderem a magnitude que isso tem e que nós vamos chegar um dia nesse estágio, nesse nível evolutivo, de conseguir sentir quando uma pessoa está orando por nós. Né? Assim como os espíritos desencarnados sentem quando vocês estão orando por eles, quando estão desejando bons fluidos, né? Naquela passagem do Evangelho, deixai os mortos cuidar dos mortos. Eu costumo dizer que o papel que cabe ao espírito encarnado por um ente querido que já faleceu é o único, é o da oração. Fora isso a gente não consegue fazer nada, pessoal. Ele já desencarnou, já não tem mais a carne. Quem cuida é a espiritualidade, é o plano superior, e vai ser muito bem cuidado, muito melhor do que por nós, concordo? Então o que cabe é a gente sempre orar, sempre bons pensamentos, e é nesse sentido aqui que Kardec pergunta, né? Como eles penetram, como eles vêm. Então, assim, para a espiritualidade superior ou inferior, nós não temos segredos. Você pode esconder dos encarnados, algo que você não queira que ninguém saiba. Mas da espiritualidade, se eles se voltarem aos seus pensamentos, eles vão saber de tudo aquilo que a gente está pensando. Então, para a espiritualidade, para Deus, não tem segredo. Tá? Por isso, mais uma vez, orai e vigiai. Certo, meus amigos? É um trecho curtinho, mas é de muito conteúdo. Então, aconselho que vocês parem, vão olhar lá no Livro dos Espíritos, leiam o capítulo, estudem essa questão dos pensamentos, tá? Porque isso está cada vez mais evoluído o estudo, tanto científico quanto espiritual, sobre os pensamentos. Se vocês pegarem nutrigenética, a parte genética, eles estão estudando que a cadeia genética ela é modificada muito em virtude dos pensamentos, né? Então, pessoas que pensam positivamente, elas têm uma resposta genética diferente das que pensam negativo. Muitas doenças já estão sendo relacionadas diretamente com pensamentos, com ondas vibratórias da pessoa. Então, se você para e pensa, uma pessoa que tem um problema de saúde, um problema cardíaco, o que o médico fala? Não fique nervoso. Não deixe seus pensamentos criarem mal para o seu corpo. Então, estudem, pessoal, pesquisem, procurem e busquem a reforma íntima para vigiar os seus pensamentos, vigiar a sua onda vibratória e vigiar aquilo que está ao seu redor, o que acontece nas nossas vidas. Muitas vezes esse é o grande termômetro, né? Quando a gente vê que está acontecendo coisas que não nos agradam, olha para dentro, vê aquilo que você pode mudar, vê aquilo que você pode fazer para que aquilo pare de acontecer, tá? Então a mensagem que eu tinha era essa. Obrigado, agradeço de coração.
Fiquem com Deus e contem comigo para o que precisar, tá bom? Um abraço, até mais.